Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Construa Sua Riqueza e, antes de mais nada, já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, porque ajuda bastante o canal e já se inscreva também no canal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar essa série sobre São Paulo, vamos falar um pouco mais sobre esse mercado e eu vou te dar algumas dicas agora onde você deve investir, onde faz sentido. Se você está pensando em investir em São Paulo, eu vou te falar, cara, olha para cá que eu acho que faz sentido e aonde você tem que correr, né? Não faz sentido, onde você tem que evitar. São Paulo tem alguns problemas estruturais e talvez se você está querendo entender um pouco mais da cidade, entender onde investir, eu vou te dar algumas dicas do que já para poupar o teu tempo e saber onde é que você vai, tá? Bom, primeira coisa que você tem que pensar nesse vídeo, tem algumas regiões supervalorizadas, algumas regiões que têm um potencial de crescimento interessante, só que aquela coisa, né? Quando você começa a se expor aos investimentos em São Paulo, começa a buscar algumas possibilidades, você começa a ser bombardeado por opções, né, principalmente hoje nesse mundo de internet, então você começa a receber anúncios de todos os lados, corretor de tudo quanto é lado começando a entrar em contato contigo, e tudo parece uma oportunidade, né? Principalmente porque, esse bairro isso, bairro aquilo, então na mão de corretor de imóvel parece que tudo é uma oportunidade, né? Bom, mas a gente precisa entender o que de fato faz sentido, o que não faz, tá? Bom, eu vou começar por onde, né, você deve evitar, né, onde não investir, tá? Então a gente vai ter aqui algumas possibilidades, né, algumas coisas que a gente deve evitar. A gente tem alguns bairros muito inflacionados que já tiveram um perfil de valorização muito alto. Não tem nada de novo acontecendo do ponto de vista estrutural para esse bairro ter uma nova valorização. Então acaba não fazendo muito sentido, tá? E são bairros onde também tem uma menor liquidez. Então a gente vai começar olhando para essas regiões, tá? Então você tem que tomar cuidado. Se você é investidor, você tem que ser um cara racional, não pode ser muito apegado à emoção, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. E o primeiro bairro que eu quero trazer para vocês aqui é o bairro de Vila Nova Conceição, um dos melhores bairros de São Paulo, né? Um bairro extremamente conhecido pelo glamour, pela alta sociedade de São Paulo. Você pensar como investidor em Vila Nova Conceição seria uma coisa não muito racional, né? Seria mais do ponto de só se houvesse de fato uma oportunidade, mas hoje eu não identifico uma oportunidade de investimento ali que faça muito sentido. A gente está falando hoje de preço metro quadrado nos últimos anos entre 35 mil e 40 mil reais o metro quadrado, né, em Vila Nova Conceição. Então, fica na zona sul de São Paulo. É um bairro lindo, maravilhoso para você andar com sua família, frequentar. Se você gosta desse bairro, né, você está com muito dinheiro para investir e você vai usar bastante, pode fazer sentido talvez para você. Mas, pensando em investimento, eu acredito que o bairro de Vila Nova Conceição acaba não fazendo muito sentido porque a valorização ela já aconteceu nesse bairro, tá? Então, ela tem uma pouca demanda hoje, né? Tem poucas pessoas, é um público muito seleto, e tem poucas pessoas com perfil de querendo comprar imóvel naquela região, a não ser que sejam imóveis exatamente aí de 200, 250, 300, 400 apartamentos de 400 metros quadrados que você vai encontrar ali, e aí você tenha muito dinheiro para investir e você consiga buscar uma oportunidade talvez em leilão ali naquela região e revender ele para uma valorização maior depois, né? Mas é uma região que, em termos de valorização, dificilmente vai acontecer uma valorização nos próximos anos ali, tá? A gente tem um público alto ali, um público-alvo realmente de altíssimo padrão naquela região, e os imóveis geralmente têm uma liquidez um pouco mais baixa, porque são imóveis de valor agregado muito alto, tá? O segundo bairro aí, a gente está falando dos Jardins, né? E a gente está falando de Jardim Europa, Jardim América e Jardim Paulista, né? Então, o bairro dos Jardins, ele é a junção desses três jardins, né? Europa, América e Paulista, aonde a gente também tem um preço metro quadrado aí de 25 a 38 mil reais o metro quadrado dessa região. Então, realmente a possibilidade de valorização é um pouco mais baixa. E esses bairros, o importante também, são bairros mais antigos, são imóveis mais antigos. Então, geralmente você tem aí um custo elevado, se você for fazer uma flipagem, conseguir até uma oportunidade, você vai ter um custo alto de reforma desses imóveis, a rentabilidade de aluguel, né, é mais baixa, porque a pessoa que vai buscar esses bairros que é um imóvel mais novo, então tem muito imóvel antigo nessa região, taxas de condomínio mais alta, né, então a possibilidade de você rentabilizar esses imóveis é um pouco mais difícil. Então, pensando em investimento, eu não consideraria a região de Jardins, o bairro dos Jardins, uma região tão interessante para investir. Outra região que você tem que tomar um pouco de atenção é o Alto de Pinheiros, né? O Alto de Pinheiros ali, a região hoje, metro quadrado, está partindo de 18 a 28 mil reais. Está saindo, eu comecei a receber algumas coisas ali com um metro quadrado mais barato do que isso, pode ser, eu ainda não avaliei, pode ser que seja interessante, mas
né, em termos gerais, o Alto Pinheiros tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente tem ali uma limitada oferta de imóveis mais modernos para investir, geralmente são imóveis mais antigos, né? Mas se tiver alguma coisa com um novo empreendimento no metro quadrado com preço interessante, eu acho que vale a pena o investimento pela região. A região é boa, mas tem pouca oferta de imóveis interessantes para se investir ali, tá? Então já é um bairro valorizado, né? E tem uma questão ali, um conflito talvez entre o tipo do bairro com o valor do metro quadrado. Então, eu acredito que tenha bairros aí mais interessantes pelo metro quadrado para investir, tá? Então, eu considero um bairro de mais baixa liquidez, tá? Bom, então esses 3 bairros aí, essas três regiões, Vila Nova Conceição, os Jardins e o Alto de Pinheiros, são regiões que eu não considero, não enxergo que há um alto poder de valorização ao longo dos anos, então não consideraria investir nessas regiões, até porque esses bairros também não recebem tantos turistas, né? Geralmente os turistas vão ficar perto dessa região aí, vão ficar em Moema, Vila Olímpia, Brooklyn, Pinheiros, né? Vão ficar nessa região, não vão ficar talvez hospedado em Vila Nova Conceição ou Jardins, por exemplo, né? Então, consideraria não investir, tá? Outros bairros que eu não consideraria investir pela baixa liquidez e pelo risco estrutural que existe, principalmente de segurança, seria, né, Brasilândia, a zona norte de São Paulo, né? Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, Tremembé, esses bairros mais da zona norte. Zona norte a gente tem problemas com criminalidade, dificuldade de acesso por transporte público, né, o metrô e coisas nesse sentido, então acaba tendo uma menor liquidez nesses bairros, tá? Se você quer investir na zona norte, se é algo da tua região faz sentido para você, talvez eu vou te recomendar aí Santana e o bairro de Tucuruvi, que já tem uma melhor estrutura de metrô, de acesso de metrô e de transporte público, e aí pode ser que faça mais sentido também, até por questões de criminalidade, tá? Se a gente pensar em Zona Leste, né, eu evitaria, né, a cidade de Tiradentes e Guaianazes, né, na Zona Leste de São Paulo, eu evitaria também essas regiões aí. E na Zona Sul eu evitaria o Morumbi, né? O Morumbi é um bairro extremamente conhecido, né, um bairro icônico de São Paulo, porém, atualmente, né, vem enfrentando aí um índice de criminalidade muito altos devido à comunidade de Paraisópolis, que cresceu muito naquela região, né? Eu mesmo, recentemente, estive no bairro do Morumbi, fui numa pizzaria lá, tinha 2 carros de escolta armada na pizzaria, porque tinha sido já invadida a pizzaria por 2 vezes. Então, tome cuidado, Morumbi, onde investir. O preço do metro quadrado lá tem algumas oportunidades, tem muito imóvel antigo lá também no Morumbi, então tome um pouco de cuidado, às vezes pode ter um preço interessante. Tem empreendimentos no bairro do Morumbi novos, e desconfie se o prédio está pronto e tem muita unidade para vender, porque provavelmente tem algum problema, tá? Então, pense bem na hora de investir no bairro do Morumbi. Alternativa ao Morumbi, pense no Brooklyn e na Chácara Santo Antônio. São 2 possibilidades próximas ali do Morumbi, que seriam alternativas interessantes para você pensar em investir, tá? Bom, mas vamos falar agora de onde investir, né? Aonde tem o maior potencial de crescimento aí, tá? Aonde a gente vai ter um bom investimento imobiliário, boa possibilidade de rentabilização, né? Não tem tanto problema estrutural, tá próximo a áreas de metrô, áreas de acesso, né? Então, são áreas bem conectadas da cidade. Então, falando aí de Zona Leste, eu consideraria Vila Prudente. Vila Prudente, né, tem ali a expansão do metrô, existe uma expansão do metrô para aquela região. O metro quadrado ainda está interessante, a gente está partindo de metro quadrado aí de 8 a 12 mil reais com dados do Secov, né, e a gente tem aí a linha 15, que é a linha prata do metrô, que é exatamente onde o metrô vem expandindo em São Paulo. Então, já tem linhas inauguradas aí nessa região, teve recente agora nos últimos 2 anos, e tem novas linhas saindo. Então, talvez imóveis perto dessas linhas do metrô, sempre que chega o metrô, geralmente a gente tem uma valorização do imóvel. Então, nessa região aí, a gente tem uma expectativa, conforme dados do Secov, uma valorização estimada aí de 25% a 35% nos próximos 5 anos. Depois a gente vai falar aí de Zona Oeste, eu te indicaria na Barra Funda, né? Barra Funda também é um polo em crescimento, a gente tem aí oportunidades, geralmente o metro quadrado entre 10 e 14 mil reais o metro quadrado. E a gente tem uma proximidade aí com o centro de São Paulo, né, com a Zona Sul, tem ligações ali bem fáceis de chegar à Zona Sul. E também tem uma estrutura comercial e empresarial bastante interessante, além da parte de eventos ali, né? Então a gente tem uma área de eventos bastante interessante. E eu considero que talvez uma oportunidade de investimento em imóveis short stay pode fazer sentido na Barra Funda, tá? Já também na Zona Leste, talvez o bairro da Moca, né? Moca pode ser interessante também.
A gente tem aí um bairro já muito conhecido de São Paulo e a gente está partindo hoje metro quadrado entre 9 e 13 mil reais a área de valorização. E teve, né, recentemente agora, né, no dia 10 de fevereiro de 2025, nós tivemos aí uma autorização para uma nova linha do metrô, uma nova estação de metrô ali que vai passar pela Moca. Então, eu acho que é um bairro que vale a pena você ficar de olho, né, que pode vir novos investimentos ali para a região e considerar você investir exatamente porque o metrô vai ter novas oportunidades ali, então eu ficaria de olho no bairro da Moca, tá? Bom, falando de metrô, o que eu posso considerar aí? Sempre que você tiver linhas de metrô saindo, próximas dela, pode fazer sentido você investir. Então, fique de olho aí no bairro de Pompeia, né? O bairro de Pompeia a gente tem uma linha 6, a linha laranja de São Paulo, a linha laranja do metrô de São Paulo, vai conectar ali algumas regiões de São Paulo, a zona norte de São Paulo também. Então, Pompeia pode ser interessante. Do lado de Pompeia a gente tem Perdizes, né? Então eu, por exemplo, tenho um imóvel em Perdizes, pode fazer sentido você também, pela facilidade do metrô que está chegando lá. E na linha 5, a linha Lilás, né, de repente você olhar para o bairro de São Joaquim, que vai melhorar ali a conexão do centro de São Paulo com a Zona Sul, tá? Então, ali, a Zona Sul, ali a gente está falando de Berrini, Moema, Vila Olímpia, essas conexões podem ser interessantes. Muita gente que trabalha Zona Oeste, Zona Leste, trabalha na Zona Sul e centro de São Paulo, tá? Bom, então, eu consideraria, coloquei nesses vídeos alguns pontos para você evitar e outros para você considerar. O importante é você nunca ser tomado pela emoção na hora de investir e a ideia desses vídeos aqui é para que você tenha ainda mais base na hora de investir e não ficar somente acreditando nas informações que vários corretores de imóveis vão te passar a partir do momento que você passa a ser bombardeado e começa a pesquisar sobre essas regiões. Bairros supervalorizados, evitar alguns bairros que exatamente já não tem uma expectativa de valorização, por mais que talvez você goste desse bairro, mas não tem uma expectativa muito como investimento. Aqui eu não estou falando de bairros para morar, pessoal, estou falando de bairros exatamente para você investir, tá? Bom, muito obrigado por mais esse vídeo, obrigado por me acompanhar até aqui. Novamente peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, que ajuda muito mais a nós aqui produzirmos um conteúdo cada vez melhor para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.